Você já ouviu falar sobre manufatura aditiva na odontologia? Eu sou Vitor de Melo Soares, aluno de pós-graduação no nível mestrado do Programa de Reabilitação Oral da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, a FORP-USP. Sou orientado pela professora doutora Mariana Lima, da Costa Valente, integrante do Núcleo Integrado de Pesquisa e Inovação Científica, o NIMP, coordenado pela professora doutora Andréa Cândido dos Reis, e te apresentarei sobre conceitos, aplicações e as perspectivas futuras relacionadas com essa tecnologia. A manufatura aditiva também é conhecida como impressão 3D e é um método de construção de objetos e estruturas a partir da deposição e polimerização contínua de camadas de um material. Essa capacidade de deposição de insumos camada a camada favorece a economia, a construção de objetos com geometria complexa, a redução de etapas manuais e o tempo de impressão. Essas vantagens somam-se e resultam no aumento do fluxo de produção. Segundo a ISO 52900 de 2021, a manufatura aditiva é organizada em 7 classes. O jato aglutinante constrói por meio da deposição seletiva de um agente aglutinante sobre regiões de um leito de pó. Já a modelagem por deposição fundida obtém os objetos pelo aquecimento de um filamento de material por meio de um bico extrusor que o libera em camadas. A fusão em leito de pó, material em pó é disposto em uma mesa e, ao receber uma fonte de calor, sinteriza esse material, de modo com que a deposição de uma outra camada de pó poderá ser disposta e então sinterizada. Já a fotopolimerização em cuba é a categoria mais utilizada na odontologia e funciona pela polimerização do material em uma cuba. Essa categoria engloba as técnicas de DLP, do inglês Digital Lighting Process, que constrói camadas inteiras através da projeção de luz, e o SLA, em português estereolitografia, que constrói ponto a ponto com o uso de um laser direcionado. Deposição da energia direcionada constrói através de fontes emissoras, em que o material e o raio de calor são liberados em direções convergentes, de modo que, ao depositar o material, simultaneamente acontece a sua polimerização. Já a PoliJet se assemelha com a impressora residencial, dessas que utilizamos para impressão em papel, em que gotículas do material entram em encontro com a fonte de calor ou luz e possibilita, assim, a impressão de camadas desse objeto. Já a laminação em folha é uma categoria que possibilita construir uma estrutura a partir do aquecimento, da compressão ou até do corte de lâminas de um material. A impressão com polimerização por cuba é iniciada desde a agitação prévia do PMMA para impressão, para que todos os compostos do material que tendem a se precipitar no frasco sejam homogeneizados. E assim, posteriormente, acontece a deposição na cuba de impressão. A partir de um arquivo processado ainda na etapa de CAD, os parâmetros de impressão são configurados no equipamento e a impressão é iniciada. Após a finalização dessa impressão, são iniciadas as etapas de pós-processamento, que envolvem desde a remoção das estruturas de suporte, o acabamento da peça, a lavagem em solvente para a remoção do material aderido ao objeto, mas que não foi fotopolimerizado, e até a etapa de polimerização adicional, que provém do processo de pós-cura. Este tipo de manufatura opera por parâmetros automáticos, como a velocidade de impressão, profundidade de cura e largura da linha de impressão, mas também por parâmetros configuráveis, como a altura da camada, a posição do objeto sobre a plataforma, a distribuição dos suportes, o ângulo de construção utilizado e até as etapas de pós-processamento, como o tipo de solvente utilizado, o método de limpeza desses objetos e o tempo e a temperatura do processo de pós-cura. Esses elementos
ajustáveis se apresentam ainda mais relevantes para a ciência dos materiais dentários, uma vez que as infinitas combinações possíveis possibilitam influência direta nas propriedades físicas e mecânicas do material utilizado. De modo geral, a manufatura aditiva na odontologia nos permite imprimir dispositivos protéticos como as próteses totais, removíveis e as próteses fixas, os dispositivos ortodônticos, placas de estabilização oclusal, modelos de estudo e de trabalho e até os dispositivos para as cirurgias guiadas. E de maneira não amplamente difundida e por vezes até desconhecida, a impressão em metais já é uma realidade. Por esse meio, fabricam-se implantes dentários, estruturas para as próteses faciais removíveis e para a cirurgia bucomaxilofacial. Atualmente, novas pesquisas prevêem o desenvolvimento da impressão de dispositivos para aplicação biomédica e para uso odontológico em cerâmicas. Para a odontologia, o avanço dessa tecnologia, além de possibilitar a fabricação de implantes dentários e próteses parciais fixas nesse material, possibilitará obter estruturas tridimensionais que servirão como arcabouço para a formação e para o crescimento do tecido ósseo. Este podcast foi desenvolvido por mim, Victor de Melo Soares, aluno de pós-graduação do Programa de Reabilitação Oral da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da USP, pela professora doutora Andréa Cândido dos Reis e professora doutora Mariana Lima da Costa Valente, professoras deste mesmo programa. Agradecemos a sua atenção e, caso deseje, somos abertos ao seu contato.